Oi, turma! Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? E aí, sextou? Vamos para mais uma sexta-feira de língua portuguesa. Vocês já receberam aí um dos vídeos, das videoaulas. Neste momento eu vou passar para vocês a apresentação do livro literário do terceiro bimestre. Sim, nós não vamos esquecer do livro literário, que vai ser cobrado mais ao final do bimestre na última prova, na última atividade avaliativa de vocês, tá certo? Então eu trouxe para vocês verem, ó, esse daqui é o livro do terceiro bimestre, quarto de despejo. Não se preocupem se vocês não conseguirem ver bem claramente, porque eu trouxe a imagem para vocês, tá certo? Então eu trouxe isso aqui para que vocês possam já começar a ler o livro de vocês, não deixar para cima da hora, né, para a última hora, tá bom? Então, não esqueçam, quarto de despejo, quem é a autora? A autora é Carolina Maria de Jesus. E eu vou falar um pouquinho sobre Carolina Maria de Jesus para vocês. Vocês vão se surpreender com a história dela, tá certo? Mas antes, eu trouxe uma curiosidade para vocês. Então, vejam lá. Eu vou disponibilizar a tela aqui e trouxe uma curiosidade. Favela? O que é uma favela? Veja, a favela, ela é uma planta. Quem aqui sabia que a favela é uma planta? Também conhecida como a faveleira, né? Ela possui outros nomes, aqui vocês podem ver ali entre parênteses o nome técnico, né, digamos assim, botânico dele. Também possui outros nomes populares dependendo da região onde é encontrada. Em alguns lugares do estado da Bahia, Paraíba, Pernambuco e Piauí, ela é conhecida como favela. Favela de cachorro ou favela de cachorro, tudo junto. Essa espécie pertence à família botânica Euphorbiaceae. É endêmica, ou seja, do domínio fitogeográfico Caatinga, ou seja, ela é própria da Caatinga, certo? Sendo comum encontrá-las em afloramentos rochosos e locais de solos rasos. Por que, professora, você começa a aula falando sobre o quarto de despejo e vem falar, né, justamente sobre favela? Vou explicar o porquê. Porque, gente, os migrantes, quando vieram de regiões como o sertão de Minas Gerais, quando vieram da Bahia, essas pessoas vinham em busca de trabalho. E muitas pessoas não tinham onde morar, onde fixar residência. As grandes cidades geralmente ofereciam altos aluguéis ou as casas que estavam à venda, os terrenos que estavam à venda eram muito caros e as pessoas foram habitando, né, os morros, morros rochosos, entende? Por que colocaram o nome, então, de favela? Porque a favela, a planta, ela nasce justamente em morros, montes rochosos, certo? E ela cobre toda aquela região. Tem alguma coisa aí de comparação com o que acontecia, com o fenômeno que estava acontecendo. As pessoas, né, estavam tomando conta dos montes rochosos, como é o caso do Rio de Janeiro. Então, esse nome foi dado para essa aglomeração de pessoas, de casas, né, nos morros, tá certo? Então, tem aí uma explicação. E isso surgiu, quer ver, em meados, no livro de vocês, se vocês olharem lá, quer ver, na última página diz assim, olha, a origem do termo favela se relaciona à Guerra de Canudos também, que aconteceu no sertão da Bahia, a cidade de Canudos, cenário do combate político-religioso, que é relatado por Euclides da Cunha, um escritor brasileiro, que escreveu o livro Os Sertões. Tá? Ficava em meio a alguns morros, entre eles estava o Morro da Favela, batizado assim porque era coberto pela planta homônima, ou seja, de mesmo nome. Uma parte dos soldados que participavam da luta em Canudos, ao voltar para o Rio de Janeiro, deixou de receber seu salário e foi morar em casas precárias instaladas nas encostas do Morro da Providência. Por alguma semelhança ou por lembrança do Morro de Canudos, batizaram o local de Morro da Favela.
Foi a partir daí que os conjuntos de habitação precárias, onde residem pessoas de baixa renda, passaram a ser conhecidos como favela. Hoje, né, o termo é comunidade, mas aí está a explicação por que chamar de favela, tá certo? Quem aqui sabia disso, né? Muitas pessoas não sabiam, então é uma curiosidade. Voltemos lá aos nossos slides. Então percebam o seguinte, visto isso, eu trouxe para vocês uma senhora que chamava-se Carolina Maria de Jesus, certo? Quem é essa Carolina Maria de Jesus? Veja, ela era uma catadora de papel, né? Uma recicladora. Então, ela vivia em uma favela de São Paulo em meados de 1950. Tá? Ela veio de uma cidade do interior em Minas Gerais, Sacramento, e ela veio com 3 filhos. Ela era mãe solteira. Então, você imagine... Você imagine só a dificuldade que essa senhora passou, não é verdade? Então, Carolina Maria, ela foi uma importante escritora nesse período aí entre 1950 e 1960, porque ela retratou, né, a realidade de quem vivia na favela. Ela diz, em uma citação dela, diz assim, que ela sentia fome e ela ia escrever, né? Porque dessa forma ela esquecia da fome. Veja, ela foi tão prestigiada, ela era tão importante, ela foi traduzida em 13 países. E ela foi prestigiada por ninguém mais, ninguém menos do que uma das maiores escritoras brasileiras, Clarice Lispector. Então, vejamos, Maria de Jesus escreveu um livro, né? E é o nosso livro do terceiro bimestre, o quarto de despejo, que é o diário, na verdade, da catadora de papel, Maria de Jesus, que surgiu, né, esse autêntico exemplo. Por que autêntico? Porque ela viveu, ela passou por toda aquela realidade, ela escreveu o que ela vivia, o que ela via, né? Então, assim, é um autêntico exemplo de literatura verdade, que relata o cotidiano triste e cruel da vida da favela. Com uma linguagem simples, mas contundente e original, a autora comove o leitor pelo realismo e pela sensibilidade na maneira de contar o que se viu, viveu e sentiu durante os anos em que morou na comunidade do Canindé, em São Paulo. Se eu não me engano, uma das primeiras, tá, das primeiras favelas de São Paulo, as comunidades de São Paulo. Inclusive, ela foi, digamos assim, desocupada justamente para que fosse construída em seu lugar a marginal Tietê. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Marginal Tietê, que é uma das grandes vias de acesso de São Paulo, tá certo? Então, vejamos. Mas falar de Carolina Maria de Jesus, eu vou falar também de algumas obras dela. Ela não escreveu somente, né, Quarto de Despejo. Ela escreveu Casa de Alvenaria, Provérbios, ela escreveu Pedaços da Fome, Diários de Bitita, Antologia Pessoal e Meu Estranho Diário. Vejam que essa edição aqui, ela está escrita em inglês, porque ela, como eu disse para vocês, ela foi traduzida para mais de 13 países. Vejam só a importância dessa senhora humilde, né, que veio aí para fazer um trabalho tão reconhecido e tão importante. Eu falo importante para estudos culturais, sociais. Então, o livro mostra a perspectiva de quem vive na favela, mas especificamente a de uma catadora de papel que só pôde chegar até o 2º ano do ensino fundamental. Professora, mas como é que ela conseguiu escrever um livro? Veja, ela teve auxílio de uma jornalista, tá? Uma jornalista que eu não vou dizer compadeceu, mas que se interessou, né? Ela se interessou pela vontade, né, que a Carolina tinha de expor tudo que ela vivia. Então, é a partir do escrito, né, da jornalista, do jornalista, Audálio Dantas, que ela conseguiu aí, né,
colocar aí algumas essas informações e tudo mais, tá? Então, assim, ele faz no final do livro uma bela homenagem, uma bela citação, fala sobre ela, é bem interessante. Então, o Quarto de Despejo é uma edição dos diários de Carolina Maria de Jesus, migrante de Sacramento, Minas Gerais, e mãe solteira e moradora da primeira grande favela de São Paulo, a Canindé, que foi desocupada em meados dos anos 1960 para a construção da Marginal Tietê. É um best-seller, traduzido para 13 línguas. Quarto de Despejo também é um referencial importante para estudos culturais e sociais, tanto no Brasil como no exterior. Ela cita a realidade dura, a amarga realidade. A realidade descrita no diário é o cotidiano difícil dos favelados na década de 1950. Os costumes de seus habitantes, a violência vivida por eles, a miséria, a fome e as dificuldades para se obter a comida, certo? Então, tudo isso foi, né, descrito pelo olhar de uma pessoa que não estava vendo, não estava de fora vendo a situação, ela vivia. Eu trouxe aqui algumas imagens para que vocês vejam a situação, os barracos, favela em São Paulo e Rio de Janeiro é diferente do que a gente entende aqui no Paraná ou em Curitiba de favela, tá? Aqui, se você vê uma casa de madeira, né? Uma casa de madeira pra gente lá em São Paulo, eu falo pra gente, porque eu sou paulista, tá? Vocês sabem já disso, mas eu falo assim. Então, eu sempre trago a minha experiência, minha vivência. Eu não morei numa favela, mas eu morei numa vila, tá? Em morros, porque em São Paulo tem muito morro. Então, assim, mas era casa de alvenaria, tudo certinho, com asfalto, né? Mas que tinha também, como era afastado, tinha uma dificuldade bem dura, bem difícil também, mas não era nada comparado a uma favela, tá certo? Então, a cidade cresceu, ela cresceu e não vem facilitando essa situação até os dias atuais. Então, o que acontece? Dessa forma, a vida de quem mora na miséria não mudou muito. Isso faz com que o relato de Carolina seja uma obra atemporal. Tá, gente? Eu errei aqui, ó. Relato de Carolina, uma obra, faz disso, né? Do relato dela, uma obra atemporal. Tá faltando um L aqui, tá? Que está fora do domínio do tempo. Sempre emocionante. Correto? Então, nós temos ali citações, né, depoimentos de Carolina. Por quê? Qual foi o motivo que levou ela a escrever um livro? Quando eu não tinha nada o que comer, em vez de xingar, eu escrevia, né? Motivo para ler um livro? Para adquirirmos boas maneiras e formarmos nosso caráter. Você acredita nisso? Né? É uma provocação para você repensar, né, algumas atitudes, repensar atitudes que você vê no seu cotidiano, ou de colegas, ou na rua, ou na escola, em qualquer lugar. Será, né, que as pessoas leem e adquirem isso ou não? Ou, ler não é algo importante? Quantas vezes, né, nós falamos que a leitura ela é muito importante porque ela, olha só, ela incorpora outras palavras no seu vocabulário, que ela te mostra uma gama de conhecimento enorme e blá blá blá, blá blá blá. Daí vocês acham que é só blá blá blá. E não é, turma, tá? É muito importante que nós façamos leitura. Veja só, uma senhora, né, humilde, que não teve acesso ao ensino, como nós vimos, ela só estudou até o fundamental, o segundo ano do fundamental, provavelmente segundo ano do fundamental 1, tá, turma? Então, vocês veem aí uma certa dificuldade dela, e mesmo assim, ela se empenha, né, em estudar, e em ler, né, e escrever, e fala dessa importância. Então, a literatura, desculpa, deixa eu só voltar um pouquinho, para ler aqui para vocês, a literatura como denúncia. Então, ela fazia denúncia dos maus tratos, de tudo que acontecia no dia a dia da favela, as dificuldades, as mazelas, né? Era esgoto ao ar livre, não tinha saneamento básico. Então, vocês imaginem, ela era uma pessoa revoltada. E ela diz, essas são palavras dela,
Eu era revoltada, não acreditava em ninguém, odiava os políticos e os patrões, porque o meu sonho era escrever, e o pobre não pode ter ideal nobre. Eu sabia que ia angariar inimigos, porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Seja o que Deus quiser, eu escrevi a realidade. Carolina Maria de Jesus. Então, desta forma, eu finalizo aqui a apresentação dos slides que falam sobre o livro do bimestre, do terceiro bimestre. Eu preciso que vocês leiam, porque, olha, lá na última atividade avaliativa, a professora vai cobrar questões muito pontuais, inclusive o que eu estou apresentando aqui nesse slide, na atividade avaliativa. Então, não esqueçam de ler o livro, tá bom? Então, tenham um ótimo final de semana, fiquem bem, aproveitem aí para descansar um pouco, mas não esqueçam, segunda-feira, a aula de língua portuguesa, tá bom? Beijo, fiquem com Deus!